Finalmente chegou aquele que é o vídeo mais aguardado de todo final de ano. Os melhores filmes de 2022, na minha opinião, é claro. Eu fiz questão de reforçar na abertura que é na minha opinião, porque tem muita gente que tem dificuldade de entender isso, infelizmente. Por isso eu sempre falo, coloquem os favoritos de vocês aqui embaixo nos comentários, a gente pode trocar uma ideia. Ah, Vitor, mas ficou faltando Elvis na sua lista. Quem acompanha o canal sabe que eu não gostei de Elvis, então não vai aparecer na minha lista. E muitos outros filmes, outros eu gostei, mas não ficou entre os meus 20. Então esse foi um ano que eu assisti bastante filme até de 2022, se eu não me engano uns 150 mais ou menos. E esses são os meus 10 favoritos com 10 menções honrosas, como eu faço todos os anos. As 10 menções honrosas eu só cito, o top 10 eu falo um pouquinho sobre cada um desses filmes. Além disso, a única regra é a mesma regra de todos os anos. São filmes de 2022 que estrearam no Brasil em 2022 de alguma forma que eu pudesse assistir legalmente, digamos assim. Então, filmes que estrearam para todo mundo, em circuito aberto e tudo mais, ou filmes que eu assisti em festivais aqui em São Paulo, filmes que eu assisti ou na Mostra de São Paulo, ou no Mix Brasil, ou em algum outro festival que teve aqui em São Paulo, e eu tive a oportunidade de assistir a esse filme. Filmes de 2021 que estrearam em 2022 no Brasil não entram, como não entram todos os anos. Filmes de 2022 que já vazaram no torrent ou coisa do tipo, também não entram. Filmes de 2022 que passaram no Festival do Rio, que eu não compareci, também não entram. Acho que deu para entender. É a mesma lógica de todos os anos. Já me alonguei demais, vamos para a lista. Então, começando as menções honrosas com Até os Ossos, Joyland, O Homem do Norte, Close, 100 Ursos, Pinóquio, Glass Onion, O Mistério, Knives Out, Decisão de Partir, Carvão e Armageddon Time. Essas são as 10 menções honrosas. Bora para o top 10. Em 10º lugar, o meu filme brasileiro favorito do ano, estou falando de Marte 1, que foi a escolha brasileira para o Oscar. Muita gente falou, por que não foi selecionado? Não tinha distribuição forte nos Estados Unidos, a gente já sabia que ia acontecer, porque eu sempre falo para vocês que Oscar é mais do que só qualidade, porque eu acho Marte 1 um filmaço, e é o meu favorito entre os filmes internacionais que eu já assisti. Um filme que é muito brasileiro acima de tudo, não só em temas, não só nos personagens retratados, mas também em estética. Então é um filme que vai falar muito sobre o sonhar no Brasil atual, a dificuldade do sonhar no Brasil atual, e vai construir aqui todo um cenário muito interessante com personagens diversos dessa família e que estão em torno dessa família sempre, de alguma forma, com o tema do sonho, da esperança de realizar esse sonho, que é muito bem representado no plano inicial e no plano final, com as estrelas e como esse mundo e as estrelas acabam se tornando uma coisa só. Em 9º lugar, um filme indiano que ficou muito popular para todo mundo por conta da Netflix. Eu estou falando de RRR, que eu gostei muito e fiquei muito feliz com a repercussão desse filme, sobretudo por ser um filme muito contra aquilo que o Ocidente costuma fazer. Algo que eu falo sempre para vocês no canal. O Ocidente tem muito essa ideia, principalmente Hollywood, de ser um cinema muito baseado numa ideia de realismo ou pós-realismo, com atuações que não podem ser exageradas, esse tipo de coisa. RRR dá uma bicuda em tudo isso, é um filme que vai numa ideia de falar sobre um filme histórico ou algo do tipo, mas ele está muito mais preocupado com a ideia de espetáculo, e tudo aqui é um espetáculo. Qualquer cena vira um espetáculo, qualquer sequência se torna grandiosa. Eles não têm a preocupação em fazer uma computação gráfica que seja realista. O tigre aqui, ele é até meio bizarro, que aparece no filme, como muitas outras coisas. Não tem problema em usar uma câmera lenta super expressiva ou em colocar personagens para dançarem num casamento sem parar até um deles cansar. Tudo isso está muito dentro daquilo que é RRR. Essa ideia do cinema de espetáculo, que é um cinema de espetáculo sem as amarras de
um possível realismo. É aquilo que falta para grande parte dos blockbusters de Hollywood. RRR é um filmaço. E falando em blockbuster espetáculo, o 8º filme da lista é Top Gun Maverick, um dos meus filmes favoritos do ano e um dos meus blockbusters favoritos do ano. Eu vi muita gente falando que esse ano não foi bom para blockbusters, mas eu discordo bastante, vão ter outros aqui nessa lista. Talvez não tenha sido um ano bom para os filmes da Marvel que dominavam os blockbusters nos últimos anos. Mas a gente tem ótimos blockbusters hollywoodianos esse ano e entre eles está Top Gun Maverick. Um filme que tem uma preocupação que tem muito a ver com aquilo tudo que eu falo. O cinema é mais do que lógica, mais do que apenas uma história muito complexa ou coisa do tipo. Cinema é, acima de tudo, uma experiência sensorial e é isso que Top Gun Maverick consegue fazer, colocando a gente junto com esses pilotos de caça. E ao mesmo tempo que há uma questão muito interessante em como ele conversa com o filme original, mas sempre com uma lógica mais de subversão ou de tornar aquilo que era um mero videoclipe em algo um pouco mais interessante. Eu falo melhor sobre isso se vocês se interessarem na crítica que eu fiz aqui pro canal. Top Gun Maverick, 8º lugar talvez seja até muito baixo para ele na lista, porque é um grande filme. Em 7º lugar, e indo para um caminho extremamente oposto, fugindo um pouco dessa lógica de espetacularização e de blockbuster hollywoodiano, eu estou falando de O Filme da Escritora, filme do Han Sang-soo que eu assisti na Mostra de São Paulo. É até difícil falar sobre ele por ser um filme do Han Sang-soo com todos os seus aspectos mais próprios, mas ainda assim é o filme em que eu mais consigo me conectar com tudo aquilo que ele cria, que eu já gosto dos filmes anteriores dele, a visão que ele tem de cinema, de falar sobre cinema e sobre o próprio cinema e brincar com o próprio cinema também. Mas o que ele faz aqui em O Filme da Escritora é ainda mais interessante. Essa ideia até de satirizar a si mesmo vai para um outro patamar, ao mesmo tempo que cada vez eu me fascino mais com a visão de mundo do Han Sang-soo. Em 6º lugar, eu acho que o nome dessa lista é experiência no cinema acima de tudo, porque o 6º lugar é um documentário que é uma experiência que poucas vezes eu tive na vida assistindo um filme, e eu tive a oportunidade de ver a cabine de imprensa de Moonage Daydream em IMAX e foi uma das coisas mais espetaculares. É mais um filme que eu abordo melhor na minha crítica, mas eu acho muito interessante aqui como é um filme sobre uma figura muito complexa, que é o David Bowie, meio inexplicável. E o documentário, ele é justamente aquilo que foi o David Bowie. Ele não tenta explicar o David Bowie, ele tenta mostrar várias possibilidades, vários eus possíveis, várias personas de David Bowie por meio da arte, por meio das cores. Então é um documentário que não segue muito uma lógica muito padronizada, ele rompe tudo isso, assim como David Bowie fez durante toda a sua carreira. Moonage Daydream é simplesmente espetacular, o meu documentário favorito do ano. Entrando agora no top 5, em 5º lugar está After Sun, filme britânico da Charlotte Wells, que é um dos filmes que acho que mais pegou as pessoas emocionalmente esse ano, e comigo não foi diferente. Tive a oportunidade de ver 2 vezes também, uma na Mostra de São Paulo, depois na cabine de imprensa quando o filme ia estrear no cinema. Chega em janeiro oficialmente na MUBI, né? Já chegou oficialmente nos cinemas, mas chega na MUBI em janeiro. After Sun é um filme que faz um trabalho espetacular com a ideia de memórias e de recordações. Eu falei muito sobre as várias visões aqui, tanto a visão que é a representação a partir de uma câmera daquilo que estava gravando pai e filha naquela viagem, e também a visão a partir das lembranças dela de como foi aquele momento e como tanto aquilo que está registrado quanto aquilo que está registrado na memória tem uma função parecida, porque tudo isso é a partir da visão de alguém, seja a memória ou seja quem estava segurando a câmera naquele momento específico e filmando aquilo daquela forma específica. After Sun é um filme extremamente tocante que fala também sobre cinema, de certa forma. Em 4º lugar, um filme que aquilo que eu falei de Top Gun funciona ainda melhor, ainda maior, ainda mais gigante, ainda mais preocupado com a experiência e com a imersão acima de tudo. Eu estou falando de Avatar, O Caminho da Água. Muita gente volta a criticar Avatar, o que até fazia mais sentido no primeiro,
por causa da história que não é muito complexa. Muita gente fala do roteiro, eu já discordo que eu acho o roteiro do filme bom. Outras questões assim, né, sobre não ser um filme tematicamente ou algo do tipo muito problemático ou coisas assim, mas a verdade é que Avatar, O Caminho da Água é James Cameron fascinado com seu mundo, o mundo de Pandora que ele criou, e nos chamando para emergir naquele mundo e mostrar pra gente ainda mais, exibir ainda mais o que ele é capaz de fazer com aquele mundo. É um filme fantástico que abre para vários personagens e nos faz aprender com cada um deles, se conectando com aquele novo mundo para eles, aprendendo a respeitar aquele novo mundo. É um filme tão fantástico que ele vai em momentos banais como um mergulho e torna aquilo grandioso, ou que nos faz ver uma conexão até entre o vilão do filme e aquele mundo. E em terceiro lugar, o melhor filme de super-herói do ano, discutivelmente o melhor da história. Eu sei que sempre que eu falo isso vocês ficam bem ofendidos, mas eu simplesmente amei The Batman. The Batman é mais um filme que consegue ir além das possibilidades apresentadas até então no gênero de super-herói. É um filme que tem a assinatura do seu diretor, é um filme que faz um uso muito bom do seu personagem e desse mundo que ele constrói e de toda a lógica do cinema, acima de tudo. Um filme que vai numa espécie de neo-noir e fala muito também sobre a questão do voyeurismo, a questão de olhar essa sociedade vigiada, sem nunca perder aquilo que tem de mais interessante no gênero. É o Batman mais Batman de todos. Chegamos agora ao top 2, que foi um top 2 que eu fiquei mudando várias e várias vezes, sempre fiquei entre esses dois filmes, qual é o primeiro, qual é o segundo. Quando eu fiz a crítica de Os Irmãos da Leila, eu falei que era o meu filme favorito do ano, mas com o passar do tempo eu acho que ele caiu para o segundo lugar, não por demérito dele, mas por mérito do primeiro lugar, que vai ser polêmico para muita gente. Os Irmãos da Leila, filme iraniano que eu assisti na Mostra de São Paulo, que fala muito sobre as prisões da família e da sociedade, aqui acompanhando a Leila e os seus irmãos e como eles acabam se tornando reféns da família, dos pais aqui, de toda essa ideia de tradição e tudo mais, e como tudo isso aparece muito pra gente nesses ambientes sufocantes que o filme cria. Um filme que vai muito no cinema do Farhadi, por exemplo, mas que consegue ter uma cara bastante própria. Os Irmãos da Leila foi o meu filme favorito da Mostra de São Paulo de 2022 e espero que chegue nos cinemas no ano que vem aqui para todo mundo. E em primeiro lugar, pode ser polêmico para muita gente, mas eu acho que não deveria ser. Em primeiro lugar está Nope, ou Não Olhe, filme do Jordan Peele. Para mim, o melhor filme do Jordan Peele, assim, com uma larga folga em relação aos outros dois que eu já gostava. Jordan Peele, ele acaba talvez se tornando um pouco menos popular a cada filme, porque aquilo que tinha em Corra de ser filme mais explicado, ele acaba fugindo cada vez mais disso para falar de temas talvez até mais complexos sobre o cinema em si. E eu debato muito isso na minha crítica, foi uma das críticas mais longas que eu fiz no ano, se vocês tiverem interesse, mas eu vejo Nope muito como um filme sobre o cinema acima de tudo. Não à toa, o vilão do filme é o espectador que está sempre ali, observando de um lugar seguro e consumindo aqueles personagens. É um filme que funciona dentro da lógica de gênero, de terror ou de gêneros, porque ele bebe muito também do faroeste, do primeiro cinema e de todas as teorias cinematográficas. Então, Nope, para mim, é um filme que a cada vez que eu penso nele, ele só melhora e a minha vontade de reassistir já tá gigante de novo. Meu filme favorito de Jordan Peele, meu filme favorito do ano. Não precisam concordar, é só montar a lista de vocês aqui embaixo, a gente pode trocar essa ideia numa boa, porque esta é a minha lista, o meu top 10, ou melhor, o meu top 20. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.